Bem-vindos. Boa noite, Olá, boa noite, Eduardo, tudo bem? tudo. Bem-vindo. Boa noite. Olá, Sandra, boa Boa noite. Não, tá aqui fora. Oi, Padasha. Olá a todos. Vou só pôr aqui Agora pode em ser. mute, porque senão ouve-se muito. Ok. Está agora tudo muted, mas podem tanto adicionar som quando for preciso falarem. Entretanto, ainda vamos só aguardar mais uns 2 minutos ou 3 para ver se mais pessoas participam. Eu programei uma mensagem para ir também lá para dentro do grupo. Penso que era às 9h05, para quem está aqui em Portugal. Para quem está no Brasil é às 17h. Pronto, já foi. Não, foi às 21h02. Exato, já lá está. Como temos também várias, por isso é que, Sandra, obrigada por distribuir a mensagem do Zoom para os diferentes grupos, porque eu sei que as mensagens às vezes, como têm vários subgrupos ali, podem passar despercebidas. Não está a conseguir, está aqui uma mensagem de alguém que não está a conseguir entrar. Mas, entretanto, acho que desapareceu a mensagem. Só um momento. Não está aqui ninguém à espera. Se ela está a usar só se o link, se eu encurtei o link, acho que não, só vou verificar aqui mais acima, em caso de, quando copiei, não parece que está tudo correto. Vou só um momento, entretanto esperamos ver se aqui se ela também entrar. Não está mais. E entretanto ninguém à espera. Ok, entretanto, já estou aqui 21h05 ou 17h05 para quem está no Brasil. Vamos, entretanto, começar. Se alguém, entretanto, depois se juntar a nós e certifiquei-me, pelo menos disse que estava a gravar, também era suposto estar a semana passada, então eu peço desculpa de não ter ficado gravado. Mas quando fomos procurar a gravação no final, que era para partilhar lá dentro do grupo, desapareceu, não estava, como se nunca tivesse existido, então não tenho a certeza se começou a gravar, se não, estava programado para gravar, aliás, tanto estas chamadas não está como recorrente todas as semanas e está lá para gravar automaticamente, mas nem estava no cloud, nem estava no computador. Hoje certifiquei-me que apareceu aqui a imagem a dizer que estava a ser gravada, agora vamos ver, há de correr tudo. É a primeira vez que me aconteceu, aliás, uma chamada Zoom não ficar gravada quando estava programada, então calculo que esta irá ficar. Se não quiserem falar, como sempre, eu digo, podem sempre adicionar aqui nos comentários, podem escrever, podem falar com a câmara desligada, se quiserem falarem só com o áudio ou falarem por mensagem, como preferirem, mas se puderem só, entretanto, enviar aqui uma mensagem e dizerem, só para eu ter mais ou menos uma noção, também somos poucos, estamos aqui, como é que está tudo a correr, se têm conseguido acompanhar os capítulos, se não, se ainda estão no início, se não estão a conseguir ler, se têm algumas dúvidas, só para termos mais uma ideia para depois deixar, seguirmos também como é que vamos prosseguir hoje. Adicionem aqui nos comentários, então. Aqui.
A Elizabeth está aqui a tentar entrar, não sei se é a mesma. Pronto, acho que é a mesma. Deve ser a mesma Elizabeth. Eu deixei agora entrar uma Elizabeth, calculo que seja a mesma pessoa que estava com dificuldade lá no grupo, espero que sim. Ok, está aqui a entrar mais pessoas, peço entretanto, desculpa que disse que íamos começar, mas pronto. E mais. A Telvina, na área rural, Cláudio, Brasil. Ótimo, ótimo. Obrigada pela partilha. Ana, quase a terminar o capítulo 3 também, fantástico. E bem-vindos também que entrou agora. Elizabeth estava com dificuldade, é a mesma Elizabeth que estava lá no grupo, sim? Com dificuldade de entrar e conseguiu. Sim, ótimo, fantástico. Eu não estava na dúvida se era a mesma Elizabeth. Ótimo, conseguiu, que bom. Ok, entretanto, acho que já não está mais ninguém à espera. Pronto, então, o que eu gostaria de fazer hoje, se a Sandra também tiver de acordo, é começarmos logo de início, se a Sandra ainda sentir-se confortável com... sim, convém estarem todos muted, a não ser que queiram falar, mas tirarem aqui, entretanto, o som do background. Ok, entretanto eu devo conseguir fazer aqui, mas depois tem aqui a opção de pôr as pessoas com muted. Ok. E se a Sandra estiver de acordo, começarmos com uma meditação e depois eu gostava de partilhar um vídeo do Eckhart Tolle relativamente a algo que foi perguntado e debatido no grupo e acho que seria interessante também para depois quem estiver a assistir à gravação. Foi, portanto, é no aspecto do Eckhart Tolle que ele fala sobre a manifestação e como é que isto se relaciona com o momento presente, como sabem, portanto é tudo sobre estar no presente e quando estamos a manifestar tem a ver com o futuro e qual é a posição do Eckhart Tolle sobre isso e achei este vídeo muito interessante e eu sei que seria bom também como aqui ponto de conversa para o grupo, claro se não tiverem outras perguntas mais específicas, mas vamos ver também como é que tudo flui. Entretanto, não sei se alguém quer perguntar assim alguma coisa a nível mais técnico, alguma dificuldade que estão a ter dentro do grupo, alguma dificuldade em achar alguma coisa. Se quiserem partilhar alguma coisa antes de começarem, podem falar. Não? Ok, ótimo. Sandra, tudo ok para fazermos uma meditação? Pode ser? Ok, fantástico. Boa noite. Vamos fazer uma meditação, hoje um pouco diferente. Vamos começar sentados, como costume, pés a tocarem no chão, a respirar, libertar todo o stress diário, portanto, inspirar e expirando, deixando cair os ombros também, relaxando o corpo todo. Outra inspiração profunda. E a expirar. Podem mesmo soltar o ar toda uma vez. Inspirando mais uma vez. Imaginemos que estamos a inspirar luz. E a expirar tudo o que não interessa, toda a energia densa. Limpando a mente de tudo o que fizemos ou que temos para fazer ainda. E agora podemos começar os olhos abertos e olhando à volta, só observando alguma coisa que chama a vossa atenção, só observando a forma, a cor. Podem olhar à volta, simplesmente respirando e observando o que está à vossa volta. Depois podemos fechar os olhos novamente. Vamos levar a atenção ao nosso mundo interior.
às sensações do nosso corpo, aonde sentimos algo. Será que sentimos nas mãos algum formigueiro, alguma sensação, calor? Transpiração, seja o que for. Uma imagem até pode vir também. Um cheiro. Simplesmente respirando e observando qualquer sensação interna no corpo. Que pode ser o batimento do coração. Expansão ou a contração do abdômen enquanto respiramos. O toque onde estamos sentados, na cadeira, numa almofada. Contacto dos pés no chão. E agora, ainda com os olhos fechados, vamos levar a atenção para o exterior. Algum som que ouvimos. Temperatura, algum cheiro. Qualquer coisa que esteja no exterior, mantendo os olhos fechados e a atenção agora tanto no interior como no exterior. Eu ouço o barulho de uma moto a passar, mas ao mesmo tempo consigo sentir o meu corpo. Consigo sentir a minha barriga a levantar e a descer conforme vou respirando. E ao mesmo tempo ouvir o pássaro lá fora. Então vamos ficar assim só um bocadinho com a atenção, tanto no interior como no exterior, enquanto mantemos os olhos fechados. Se algum pensamento surgir, deixem-o passar. Se alguma memória surgir, deixe passar. Não vamos entrar em julgamento. Não vamos deixar-nos levar nessa história do pensamento ou da memória. Simplesmente deixamos fluir, como uma nuvem a passar. E mantemos a respiração. Agora podemos, enquanto mantemos a atenção no interior, no nosso corpo, nas sensações, podemos abrir os olhos, mantendo ainda a atenção no interior do corpo. Nó na garganta, no formigueiro. Sentir alguma tensão, vamos simplesmente respirar para essa tensão. E agora, com os olhos abertos, além de a nossa atenção no interior do corpo, podemos também trazer para o exterior. Ver um quadro ou algo que esteja ao nosso lado, ao nosso campo de visão. Inspirando, expirando. Portanto, o objetivo aqui é manter-nos centrados, enquanto que
lidamos com o mundo à nossa volta, no dia a dia. Vamos inspirar novamente, profundamente, levar atenção aos pés, tocarem no chão. Podemos mexer as mãos um bocadinho, os ombros, e abrir os olhos novamente, se estiverem entretanto fechados. E estamos prontos para o aqui e agora. Obrigada. Estava aqui a falar e estava a me dizer muito obrigada, Sandra, foi maravilhoso. Entretanto, eu vi que estavam aqui algumas pessoas à espera e entraram agora. Entretanto, perderam esta parte da meditação, peço desculpa, mas de qualquer forma, espero que fique gravado, irá ficar gravado com certeza. Tivemos um problema a semana passada com a gravação, mas com certeza que não irá acontecer novamente, espero que não. E depois podem quando quiserem. Como eu disse, estava, portanto, que eu vi algumas, portanto, houve ali algum debate dentro do grupo sobre o tópico da presença, como é que se relaciona com a manifestação. Eu encontrei um vídeo do Eckhart Tolle que achei interessante e que podíamos, portanto, partilhar hoje e depois, se quiserem, falarem um pouco sobre isso. Mas, entretanto, antes de fazermos isso, se tiverem algumas perguntas, ou principalmente agora nesta parte da meditação, se alguém teve alguma dificuldade, e se querem perguntar alguma coisa à Sandra a esse respeito, ou se quiserem já mesmo perguntar algo sobre tanto o que se tem estado a passar dentro do grupo, todas as partilhas, estas tanto chamadas de Zoom, apesar de fazermos semanalmente e vamos abrindo um capítulo novo semanalmente, não têm que ser específicas, portanto temos um capítulo dentro do grupo para irmos debatendo tópicos relevantes àquele capítulo, mas aqui nestas chamadas eu sei que há pessoas que já estão mais avançadas, outras estão a começar ainda, e não tem que ser específico só a um capítulo, pode ser relevante ainda ao capítulo 1, caso tenham a começar, ou até já tenham lido o livro todo e queiram falar de algum tópico mais avançado. Então fiquem à vontade de partilhar qualquer tópico dentro portanto, tudo que tem a ver com a Eckhart Tolle que fala, ou até a nível de espiritualidade e algo que se encaixa aqui dentro do tema, se quiserem partilhar insights, mesmo que não sejam específicos ao Eckhart Tolle, também fiquem à vontade. Jocy, estou a ver que tem aqui a mão no ar, pode ficar à vontade de falar. Olá, boa tarde para o Brasil e boa noite para Olá, Portugal. boa tarde. Eu achei incrível a meditação. Eu nunca tinha feito com os olhos fechados e com os olhos abertos. A gente fala muito do livro em relação ao presente, né? Mas realmente a gente olha o entorno, o que chama a atenção da gente na nossa casa. Eu achei incrível. Muito obrigada por mais essa experiência que eu acabei de ter. Foi incrível, amei. Obrigada pela partilha, Jocy. Sim, foi muito, muito bom. A articulação foi fantástica. Não sei se a Sandra ia dizer alguma coisa. Não. Ok, pronto. Então, se mais alguém quer fazer ainda partilhar algo ou alguma pergunta neste momento, ainda não? Eu sei, como foi a semana passada, para quem aqui não estava, chegamos aqui a uma altura assim, ninguém vai falar nada, esta chamada vai durar 10 minutos, vamos todos embora cedo, mas assim que alguém depois começámos, portanto, alguém falou sobre alguma coisa, só algo que tinha sido partilhado no grupo, e de repente houve imensas partilhas e acabámos de ficar, penso que foi cerca quase de 1h30, então às vezes parece que não arranca, mas depois vamos lá. Pensei que a Elizabeth tinha a mão no ar, mas não, só estava aqui. Não, tem a mão no ar, tem. Estava a ver as palmas, mas agora estou a ver aqui o nó. Pode falar. Então, eu queria dizer para a Sandra, né, e compartilhar aqui nesse grupo, já que é questão de um conhecimento coletivo. Essa atividade que ela fez, ela nos levou também, quando a gente estuda a questão do yoga para os olhos, a trabalhar a questão da nossa visão, né, Sandra? Então, aí você trouxe hoje um exercício que é tão salutar,
quando a gente começa a observar o nosso entorno, inclusive assim, com os olhos formando o entorno do objeto, né? E aí a gente aprende, eu tenho estudado essa questão também, o quanto que isso auxilia na nossa visão. Então, você contemplou o corpo inteiro, inclusive destacando assim esse exercício que é simples, mas ele vai trazer muito benefício se a gente tiver a prática de exercitar os nossos olhos. Aí eu senti vontade de compartilhar isso também, porque a gente não escuta falar sobre isso, né? E é algo que é muito benéfico. Olhar o formato das nuvens, olhar o formato dos objetos, manter os nossos olhos lubrificados. Então, está bem nesse agora e vendo as formas ao nosso redor e colaborando para esse nosso campo de visão também, que é tão magnífico, né? E faz a gente ver essa beleza do mundo no nosso entorno. Obrigada. Muito bom. Ai, perdi a minha voz agora. Obrigada pela partilha, Elizabeth. Entretanto, não sei se está aqui mais alguém à espera para falar ou para entrar. Eu penso que não. E como já disse, quem não se sentir confortável de falar com a câmera ligada, podem deixar desligada e falar só pelo áudio, ou até mesmo só escrever nos comentários. Mas, entretanto, tenho aqui um invasor a tentar entrar, que é o meu cão, o meu cachorro, para quem está no Brasil. Eu pus ali uma coisa para segurar na porta e ele está a empurrar, e estou a achar graça que ele está ali a fazer uma manobra para entrar. Vou então ver se partilho aqui o meu ecrã. Conseguem ver o meu ecrã? Estão a ver o meu ecrã? Sim, sim. Sim, ok, só para certificar. Entretanto, só vou voltar aqui atrás. In some other translations, he says. In some other translations, he Tenho que says. pôr aqui I want. É que está em inglês, então ver aqui nos settings do vídeo, porque eu sei que é possível pôr em português. Eu acho que é no outro ao lado, nessa Tenho bolinha. que diminuir aqui, sim, é porque não estava a conseguir ver por causa de tanto que o ecrã estava. Oi, agora peço desculpa, já foi ele com a porta. Apareceu-me aqui a opção, deve ser em options, exato. Não. Que tinha-me aparecido em português no outro dia, que estranho, não? Ok, pronto. A tradução é capaz de não ser tanto 100% correta, claro, porque isto é uma tradução automática, mas sempre é melhor que nada. Entretanto, está aqui uma pessoa à espera para entrar. Ok. In some other translations, he says, I want you to have abundant life. Now, abundant does not mean lots of things, because that would mean that shopping malls are the kingdom of heaven. Let's say your goal is to be widely known and to impact people's lives with your music. Fine, perhaps you'll achieve it. You can visualize it. Oh, by the way, when you visualize a goal that you want to achieve, it's not in the future. If you, this is to do with manifesting. When you want to manifest something, it doesn't work very well when you think, I will be famous. I need to be famous. I want to be famous. Not good for manifestation.
if you want to manifest something, you have to start with the foundation for manifestation is always the present moment. It's not the future. It works very simply. Jesus explained it in one sentence, just one sentence. Whenever you pray for something, believe that you have received it and it will be given to you. Now, the key is that he did not say believe that you will receive it, because that puts it into the future. He said, when you pray for something, in other words, when you want something, believe that you have received it. Now, what does that mean? You have to feel in this moment the fullness of life that is there when you go deep enough into the being of you. Then you feel there's the fullness of life, and you feel there is a sense of joyful aliveness, that there's a sense of power in you that you sense that is the presence in you. There is a power in that presence, and that power is something that you could almost, there's a fullness in it already. You can't really, once you when you're in touch with the presence, everything else that you could achieve in this life, I have this comparison, analogy, or whatever it is, that which you realize within you, the power, is the cream. And everything else that you could achieve in this world is the skimmed milk. So the fullness of life, this is an expression that Jesus used. He said, and these are all put together, he said, I want you to have the fullness of life. In some other translations, he says, I want you to have abundant life. Now, abundant does not mean lots of things, because that would mean that shopping malls are the kingdom of heaven. So, abundant life does not mean abundance as many things. That abundance is the deeper place of a sense of intense aliveness, the fullness of life that you feel within you, that is abundant life. Presence, to feel the life that you are, the consciousness that you are. Out of that everything comes. That's the fullness of life, or abundant life. You feel it in this moment. And then, if you then want to achieve something, you bring a vision, what you want, and to let it merge with that feeling. Let's say you're a great musician who's reaching millions of people, and you see yourself as this great musician reaching millions of people, but not in the future. How does this great musician feel once he has reached, or she has reached, millions of people? This is exactly how it feels. The fullness of life. You feel it right here now. You merge the vision with the feeling of fullness of life, which is presence. And then that's manifestation. That also means, however, when you get what you wanted to manifest, you're not any happier than you are already. You're not more joyful or fulfilled than you are already. The fulfillment can only be arrived at in the present moment, because that is, the fulfillment is not dependent on external conditions. The fallacy is to believe that something in the external world that you could arrive at or you could achieve has the capability at some point in the future of fulfilling you, in whatever way, of making you happy, making you complete, making you peaceful, making you feel your sense of self more strongly, whatever it may be. So the belief that something out there can give that to you, in other words, to put it in the most general terms, the feeling that the world can make you happy. The world could be anything in the world. Could be a person, another person, an achievement, a place, whatever it is. The world can make me happy. It cannot.
the world can briefly give you a sense of, I have arrived, but then you see, oh no, that wasn't it. This is the case with relationships, it's the case with anything you achieve, even great worldly success. I've met many worldly successful people who told me they became very miserable soon after their worldly success. So that's not it. So the present moment is the key to all achievement. If you feel the intensity of presence, then everything else is an added onto you. That's all manifestation. Jesus used that expression. Seek only the kingdom of heaven. All the other things that you think you need will be added onto you. They are additions, but they are no longer the things that totally dominate your consciousness and determine whether you turn out to be a happy or an unhappy person. So the joy is found already. If the thing is added to you, you say, oh, that's great, but it doesn't change how you feel already. So you need to find the place of fulfillment in the present moment first, and then you can manifest. So the foundation for manifestation is becoming intensely present and realizing your essence identity and live from and through your essence identity. Then through the essence identity you can manifest things. But these are not the things that will make you happy. They are icing on the cake. They're not the cake. So whatever you can achieve is the icing on the cake. It's not the cake. The cake is here and now. That's the key. And that also means your inner state is no longer dependent upon external conditions, and is no longer dependent upon whether you achieve so-called worldly success or not, because it's very much secondary. It's nice if you have it. It's not a big deal if you don't. That's so, and you can still be determined and feel very strongly that you have it already. Let's say, okay, I want to live in a great place where there's no longer cold, and let's say it's Hawaii. Okay, I want to move to Hawaii. I'll be happy there. When I move to Hawaii, or maybe it's Bali, when I move to Bali, I'll be happy there because it's paradise. It's wonderful. Okay, I want to move to, then you can manifest. I want to move to, you can even paint Bali on a vision board, Bali, and so I want to move to Bali. But you have to be in Bali in this present moment. How will you feel if you're in Bali? If you can't feel that now, then it's not going to work very well. The tropical island that you think will make you happy, no, you have to experience it as this is the essence of who you are, will make you happy, fulfilled, and joyful. And then if it manifests as a tropical island, that's fine. But when you arrive in Bali and you're already feeling pleasant, it's an adding on to. Because when you arrive at Bali, you may find not everything is paradise, even there. I haven't been there, but I had somebody who rented a house there, and then, yes, it was lovely, but there's always something when you arrive. At night time, the rats were jumping up and wanting to get into the pantry and get the food, so it's not, no. If the fulfillment does not come from within, in the now, whatever you achieve will be marred by something. There's always be, yes, it'll be nice, but something will go wrong with it. There's something that seems to spoil your enjoyment of it. There's always something that's in the nature of the external world, or it doesn't last long enough, because then it's taken away again. Or you get tired of it.
She loves, oh, this is so great. Oh, okay, what now? See, it's not great anymore. So the foundation is, ultimately, there are many ways in which we can talk about it, realize your essence identity, and there's no greater fulfillment than to realize the presence that you are, the being that you are, beyond the person, beyond the human, so that and then you become a full human being. The being is the foundation. That's, again, you remember, you probably knew it already, the story of Mary and Martha I told the other day. It's in the new. Mary represents the being dimension. Martha represents the doing dimension. Mary is deeply immersed in being. Martha is active doing things. Ultimately, they're not meant to be two different people. They need to become one human who does not lose connectedness with being when he or she is engaged in doing. And so any kind of manifestation is also a kind of doing when you want to manifest something. So the wonderful thing is you can't really fail anymore, because failure means you're terribly disappointed because you didn't get to that goal. That's all. Your life has just become, you worked for years and you tried, and then you didn't arrive at your goal, and then you develop the mental concept of, I have failed. And whenever you give too much power to the outside world and to external conditions and to future, you will fail. Many people who are very successful temporarily in this world are also very miserable. So they fail, but they fail within their success. They fail. There are many wealthy, famous people who are miserably unhappy. There are also a few wealthy, famous people who are okay because they have discovered the deeper dimension within themselves. There are a few, but they had to go through unhappiness first and realize that's not it. I'm on the cover of all these magazines, and everybody talks about me, and not me, I'm just giving an example, no. There's not enough drama in my life for people to talk much to talk about. So remember, the foundation for manifestation is here and now, and then enjoy the doing. If you're writing a book, some of you may be writing a book or have written books already, or if, let's say you are writing, enjoy the process of writing. And always connect with the stillness within. When the flow is not there, go within, connect with the stillness within. Become present. Parar aqui, entretanto o vídeo ainda está a tocar. Um momento. Ok, já encontrei. É que eu tinha aqui muitas coisas abertas e não estava a conseguir encontrar. Ótimo, então eu quis partilhar com vocês, porque tinha visto lá, como já expliquei, dentro do grupo, e acho que existe ainda muito pessoas que pensam que o trabalho, tanto as explicações do Eckhart Tolle sobre o presente não vão um pouco contra tanto a manifestação, ou outros professores como a Dr. Joe Dispenza ou Deepak Chopra falam mais sobre a visualização, o projetar o futuro, e quase que isso não se encaixa bem com o momento presente e com o estar sempre aqui no agora. E portanto eu quis só partilhar este vídeo para mostrar o que é que o Eckhart Tolle pensa disso e o que é importante também. O estar presente também faz parte deste processo de manifestação, e que claro que tudo acontece aqui no agora, incluindo o futuro, é tudo no aqui e no agora. E gostava de também perguntar qual é a vossa opinião sobre se ficaram assim
Se já conheciam esta vertente do Eckhart Tolle ou se algo que queiram questionar, adicionar. Se tem aqui algum comentário. Não? Ok, pronto. Então, não sei se do tópico, portanto, que estão a ler isso, eu no início perguntei em que parte do livro estão, tanto aqui já há pessoas que já estão aqui no 3º capítulo, outras que ainda estão um pouquinho mais para trás, e é por isso que aqui estamos, para falar e debater, e se qualquer dúvida que tenham ou qualquer insight que queiram partilhar, e vamos lá, alguém que faça uma pergunta, mesmo que não queiram falar, façam uma pergunta. Célia, muito bom, para ser tão simples, mas não é tão fácil ir para o futuro e para o passado, o horário vigiado. Exato, tu já ensinava isso. Exatamente. Mas é tudo sobre o estar o aqui, é o agora. E, por acaso, portanto, no caso do Dr. Joe Dispenza, não sei se conhecem o trabalho dele, mas é quase, portanto, quando se entra num estado, por exemplo, meditativo, num estado de meditação, é sentir completo no presente, mas como se tudo à volta não existisse. É completamente como se fôssemos só uma energia no meio do nada. E o sentir, é como é que eu estava a explicar, é o sentir como se aquilo tivesse a acontecer neste momento. E se pensarmos na realidade, sempre que qualquer pessoa quer alguma coisa, só às vezes o imaginar querer ter, já o estamento é maior do que quanto realmente se tem. E isso prova que todos esses sentimentos, todas essas... seja o que for sobre um objeto, sobre sucesso, sobre isto, sobre aquilo, tudo a pessoa pode sentir agora, a pessoa pode estar aqui neste momento a sentir o sentimento de qualquer coisa que escolha sentir. E então não tem que aquilo acontecer para sentir, porque tudo às vezes as pessoas não querem só o carro por ter o carro, é tudo sobre um estado emocional, na minha visão, é tudo sobre o que é que aquilo nos faz sentir. A maior parte do que as pessoas querem, seja um relacionamento, seja algo físico, um objeto, é sobre o que é que aquilo nos vai fazer sentir. E nós temos sempre a escolha de nos fazermos sentir, mesmo estando aqui e no agora, fechar os olhos e tentar trazer ao de cima todas essas emoções, mesmo aqui no presente. Deixa eu ver aqui, entretanto, se tenho aqui mais algum comentário. Eu ia só acrescentar que Sim. portanto, quando nós estamos sempre à busca de algo no exterior para nos preenchermos, corremos sempre o risco depois de sermos defraudados, porque são coisas passageiras, não é? E se estivermos sempre à procura no exterior, são coisas que são simplesmente passageiras e depois acabamos por sofrer quando elas desaparecem do nosso campo, não é? Portanto, por isso, mas o ego nunca está satisfeito. Tem um carro, depois quer o segundo carro, tem um barco, depois quer o segundo barco, tem uma casa, quer a segunda casa. O ego nunca está satisfeito. E depois também há aquela, sim, vou conseguir, tenta levar a pessoa, engana, são truques do ego, tem imensos truques, que no futuro é que ela vai ser feliz, quando ela tiver aquele emprego, quando ela tiver aquela casa, quando ela tiver aquele namorado, seja o que for, é que vai ser feliz. E o presente acaba por ser um simples meio para chegar ao fim. E a pessoa acaba por não estar a viver o presente, que é o único tempo que existe, o agora, não é? E portanto, é muito à base disso. Isto da criação consciente eu, por acaso, andei à procura, mas foi agora em cima da hora, posso para a próxima vez, porque eu tenho coisas do Eckhart Tolle em relação à criação consciente. E andava aqui à procura no meu computador, não encontro, deve estar no computador antigo, e eu depois vejo. Mas tem a ver com... Mesmo quando nós estamos... O que ele estava a dizer é, quando nós estamos a imaginar o futuro, nós temos que fazê-lo no presente e vivendo, sentindo, como se já, por exemplo, quero um carro, ok. Para que é que tu queres o carro? No fundo, temos que procurar a essência daquilo que nos vai dar. Vai-me permitir
ir de um sítio para o outro mais depressa. E o que é que isso vai fazer sentir? Vai-me sentir mais liberta, sei lá, mais posso ir agora quero. Então é esse sentimento que a gente vai ter que sentir, não é? Temos que sentir, portanto, não é preciso, podemos ver-nos no carro, o quê? Mas o importante é a essência, o que é que aquilo nos vai trazer na realidade. E sentir essa emoção no presente, porque assim ela já existe e conseguimos realmente Exatamente. extrair o que está a ressoar com isso. Exatamente. Isso. E depois... Sim, sem dúvida, é tudo sobre a emoção que aquilo traz quando se está a querer projetar alguma coisa, é sentir como se estivesse a acontecer agora, e como se a gente sentir como se estivesse a acontecer agora, estamos a ter aquela emoção, aquele sentimento agora, e nós podemos ter isso sempre que quisermos. E isso faz tipo, apreciarmos o momento presente agora, e depois, eventualmente, quando ele explicou, quando isso vier a acontecer, se a pessoa manifesta, nem é assim tão especial, que talvez mesmo que não tivessem feito este processo da criação consciente, nem é assim tão especial, mas a pessoa depois pode ter uma coisa, não pode sentir sempre aquele sentimento, porque a pessoa está sempre à procura do sentimento, e esse sentimento nós podemos ter em nós sempre, no presente, e o que nos dá também fazer apreciar mais o processo. Isto não quer dizer que a pessoa, ao viver sempre no presente, e estou agora já a partilhar da minha opinião, que não possa ter ambição, que não possa querer ter coisas, que não possa querer evoluir e crescer como pessoa. É claro que tudo isso é viável, isso tudo também faz parte sobre nós sentirmos como humanos, mas é sobre apreciar o processo e não só pensar quando lá chegar é que me vou sentir bem. É quase a mesma coisa, às vezes não sei se já construíram Lego, isto é um exemplo, por exemplo, eu gosto Lego, quando era criança adorava Lego, é o construir do Lego, aquele brincar com o Lego que traz aquele gosto. Depois quando já está ali, pronto, é um brinquedo, pode estar lá, mas é mais algo, pronto, e perde-se quase aquela sensação. Então é o dar importância ao agora e ao presente e ao agora e tudo, processo, e tudo isso pode ser experienciado a qualquer momento quando se aprende a ir dentro e aprende-se a saber o que é que eu quero, porque é que eu quero aquilo, o que é que aquilo me iria fazer sentir. Pode, como a Sandra estava a dizer, pode ser de liberdade, no caso de um carro, pode ser alegria, pode ser todo tipo de emoções, e sempre procurar qual é a emoção que a pessoa está à procura. Isto é na minha opinião pessoal, mas acho que vai também de acordo com o que a Sandra estava. Sim, nós podemos ter objetivos, podemos fazer um plano também, agora é não ficar agarrado a isso, não é? Não ficar apegado a isso, ok, eu vou fazer isto, tenho o meu plano, eu gostava de realizar isto, é isto e aquilo. Mas depois, então, no presente, estou a tomar as medidas, os passos para concretizar aquilo, mas estou no presente a fazê-los, não é só um meio para chegar àquele fim, por exemplo... imaginemos que eu não gostava do que estava a fazer, mas tenho que fazer isto para conseguir, tenho que trabalhar aqui, tenho que ganhar este dinheiro para conseguir aquilo, e enquanto estou ali, não estou a gostar do que estou a fazer, é um grande frete, portanto isso não é isso o objetivo, é estar a fazer, e já que estamos a fazer aquilo, já que estamos com aquilo, então estar bem, não estar em resistência a fazer. E ao fazer isso também vamos perceber que aquilo que resistíamos deixa de ser tão forte, ou seja, parece que já conseguimos fazer as coisas de uma forma sem estar tão contrariados a fazer. É mais nesse sentido também. Agora perdi um pouco. Exato, e como se diz, o que se resiste, persiste. Exatamente. Se a gente está focado mesmo muito no que se está a resistir, estamos energeticamente a atrair mais e a estar mais dentro dessa vibração, e se estamos sempre a ver algo separado de nós no futuro, então no campo da manifestação está sempre separado, está sempre lá, está sempre além, e a pessoa sentir como se fosse aqui e o agora aproxima-nos mais de ter isso, e isso está ao nosso alcance em qualquer momento. E quando criamos a partir do coração, não é, que eu chamo de criação quântica, não há dualidade.
Muitas vezes na lei da atração, não é? Atraímos algo, mas depois perdemos. Portanto, há sempre a dualidade. E quando é através do coração, nesse estado de presença, não existe essa dualidade. Exatamente, também concordo. Sim, sim, sim. Eu também, tanto no aspecto da lei da atração, fala-se muito só sobre a vibração isto, a vibração aquilo. E as pessoas às vezes é um pouco confuso. Eu acho que, não sei se conhecem ai, agora esqueci-me do nome do autor que eu gosto, eu já partilho aqui, mas é sobre o que nós acreditamos, é mais sobre o que nós estamos a ser, o que nós acreditamos propriamente do que só o que vibramos. O que é, como é que eu ia te explicar? É mais o que, se nós não nos identificamos com algo, não, por exemplo, se alguém quer ser bem-sucedido, o ser bem-sucedido, o que é que isso significa? Vou ser bem-sucedido quando tiver aquilo, mas se eu me identificar como uma pessoa de sucesso agora, mesmo que a pessoa esteja, portanto, já que a Sandra estava a falar no aspecto do trabalho, se a pessoa se identifica com uma pessoa bem-sucedida, mesmo que não goste do trabalho, eu não gosto do trabalho onde estou, mas eu sou uma pessoa bem-sucedida, começa-se a projetar, a comportar e tudo à volta se começa a alinhar com uma pessoa bem-sucedida, acho que é isso também. É mais com a identificação da pessoa do que propriamente estar só aqui sentada a imaginar algo do futuro, porque senão estamos sempre o futuro ali e nós aqui, e nunca nos estamos, e o que queremos é mergirmos o presente porque tudo é o agora, é isso. Não sei se entretanto alguém, estou a ver aqui se tem algum comentário. A Cibela está a dizer, estava muito mais no futuro do que no presente, se dar conta disso e observar, posso escolher mudar, exatamente. E também, como dizer, portanto, viver no futuro também é sempre com aquela ansiedade da incerteza, e enquanto escolhermos estar no presente e agora, às vezes se estão com muita ansiedade sobre o que está para ver, estou aqui, está tudo bem, neste momento estou seguro, estou calmo, fazer tanto praticar os exercícios de presença, alguma meditação em si, e trazer para o futuro ainda não aconteceu, não há que estar com ansiedade. E a mesma coisa também, como dizem do passado também, quem vive no passado vive em depressão, sempre a olhar para trás. Eduardo. Isto é ensinaram há pouco tempo que devemos estar, por exemplo, se queremos um carro, a gente temos que para escrever, devíamos escrever um pormenor, tudo o que a gente queremos. Por exemplo, se a gente queremos um emprego melhor, dizer qual é que era a coisa que a gente queremos, qual é que eram os companheiros que a gente queríamos com que estivéssemos a trabalhar. E a gente temos que estar a viver a coisa naquele momento, e também devíamos escrever isto. Ensinou-me, a pessoa em questão ensinou-me, ela tem uma empresa, quando ela precisa de um funcionário com umas determinadas características, ela escreve lá num livrozinho que ela diz só eu e o que está lá em cima é que podem ler aquilo que ela escreve lá. Fantástico. E ela diz que raramente falha. Que bom! Mas ela ensinou, disse-me assim: tu pegas agora num bloco, numa rima de folhas numa rima de folhas A4, fazes um bloco, encadernas aquilo, só tu e o coisa, tudo o que tu quiseres escrever, se quiseres um carro, se quiseres seja o que for, queres ir fazer uma viagem à Austrália, escreves aquilo ao pormenor, qual é que é o avião que tu queres coisa, e qual é que é o coisa, como queres ser tratado a bordo, o que é que tu queres comer a bordo, como é que tu esperas aquele pormenor, viver aquilo. Quanto mais tu escreves ao pormenor, queres que seja atendido por uma assistente de bordo loira, metes lá. Ela diz, é tudo ao pormenor. Diz, quanto mais o pormenor fizeres, mais depressa atinge. Agora ela diz assim, eu quero um carro. Não dizes qual é que é o carro. Pode ser um carro com 25 anos de idade. O que ela diz é,
escreve tudo ao pormenor, uma coisa visualiza, tem as conversas, falas contigo próprio, não interessa que vais na rua a falar, te chamem doido, mas não interessa. Visualiza todo o ambiente à volta que tu queres, vais falando, e ela diz, geralmente mais tarde ou mais cedo as coisas acontecem, quando a gente menos espera. Que bom, E era isto obrigada, que Eduardo, eu ia pela dizer. partilha. Eu concordo a 100% e acho que o scripting também, pronto, já estamos a divagar aqui mais um pouco sobre o Eckhart Tolle, mas este é muito importante e acho que ele também, como viram pela partilha do livro, não é exatamente porque há muitos modos de lá chegar e isto, o scripting de escrever, e acredito que é um modo que funciona muito bom e gosto sempre de ouvir portanto, partilhas de pessoas que estão a aplicar estas coisas e a ter o sucesso com elas que eu acredito profundamente e também já se passou muitas vezes comigo. E acho fantástico, porque assim a gente quase, se formos a um restaurante e formos muito vagos e não dizemos o que é que queremos, podem-nos trazer qualquer coisa, realmente as pessoas às vezes têm que ser um pouco mais específicos, mas pronto, não quer dizer que, portanto, entrando aqui mais para a parte do Eckhart Tolle, não quer dizer que essas coisas depois nos venham trazer a felicidade, mas temos um pouco de mais de controle, mas também deixar sempre um pouco de abertura para sentir a felicidade aqui e agora, e não só quando essas coisas, e isso, tantas coisas vão acontecendo, mas sempre a aproveitar também o agora. Eduardo, Acho eu já fantástico. sentado Ela diz que mesmo para a gente estarmos a viver as coisas, mesmo que não as tenhamos, mas estarmos a viver, não quer dizer que a gente estejamos a atrair, que queremos aquilo, a Sim, viver as coisas mesmo, a vibrar. e com E isso, aquela, ela dizia, e eu notava muito nela, porque ela falava nas coisas boas da vida dela, ela falava, era muito emotiva, ela a falar as coisas muito emotivas, puxava por uma pessoa, pá, que aquilo incrível. que bom, e com isso tudo ela já está a ter o gosto e o prazer de ter as coisas agora, o Sim, muito, sentir o ter as coisas no agora. é, Independentemente se depois acontece na realidade ou não, ela já está a ter o gosto e o prazer neste sim, momento, então é verdade, é essa é a parte verdade. mais importante. É, porque a gente temos que estar a sentir como se já tivéssemos, porque quanto mais a gente sentir, quando a gente menos espera, as coisas já estão lá em cima da gente. E Exatamente. não podemos estar a dizer eu quero isto, não, temos que estar a viver emotivamente, como se tivéssemos a coisa. eh, Ela deu-me um exemplo, tu queres uma namorada, então escreve que queres com os olhos não sei quantos, com o cabelo assim, com aquilo tudo, como é que queres que ela se veste, que é que ela, os gostos dela e aquilo tudo. Escreve isto tudo, diz ela, vivo, coisa, tem conversas como se estivesse a falar com ela. E, Fantástico. e isto, epá, eu digo, aprendi de umas 3 ou 4 vezes que eu tive com ela, aprendi muita coisa da maneira como ela falava e a maneira como ela vivia as coisas. Encontra-se poucas pessoas assim, epá, mas realmente. E acredito que é uma pessoa tipo e ela que seja feliz porque está a experienciar tudo agora, É, então está a é, ser que bom. ela vive as coisas com uma emotividade que contagia as pessoas. Pá. Quem está ao pé dela quer estar mais tempo ao pé dela, porque ela, epá, vive as coisas. Que E é bom, assim sim, eu acho isso. E é assim que a gente que temos que ser, porque enquanto não. A gente temos que ter este espírito. As coisas que correm mal, esquecê-las. É ir para a frente, viver as coisas, vibrar, pôr o coração a vibrar. Exato, e isso é muito, muito importante e está tudo a vibrar agora, porque acho que acontece também as pessoas quando quero muito ter aquela coisa, só vou ser feliz quando tiver aquilo, portanto, como é que o Carlos Não, estava a esperar, mas estão sempre a pensar em algo, a separar e à procura. Ok, fiz aqui um exercício, eu vou durante um mês aqui sentada a visualizar, a manifestar algo quase como se fosse um trabalho e depois estão sempre, agora onde é que está? Agora onde é que está? Onde é que está? Porque é que ainda não chegou?
não estão a viver aquilo agora, porque estão sempre à Não. procura e onde é que está, a pessoa tem que estar a sentir agora e deixa, e esquece o resto e está a sentir aquilo agora e como se estivesse a acontecer, não está depois à procura a ver se já chegou, se não chegou. Mas é, porque a gente quando está neste espírito a pensar nas coisas todas, a gente interiormente sentimos-nos felizes. Epá, isto é um estado interior, epá, puxa por uma pessoa. Por exemplo, eu muitas vezes venho estou deitado, acordo de noite a falar e a fazer as coisas todas. Eu estou naquilo, deito-me outra vez, adormeço logo, mas uma pessoa está a viver as coisas, sente-se feliz, não andamos lá a pensar nas tristezas, nem daquilo que correu mal, nem nada, pá. E isto é o que a gente temos que viver o dia a dia neste estado de espírito emocional, pôr a nossa autoestima lá para as estrelas. Sem dúvida. Fantástica partilha, Eduardo. Muito, muito, muito obrigada. Concordo, 100%. A Sandra teve aqui a mão no ar, já tirou a mão do ar. Não sei se ainda quer dizer alguma coisa. Não, eu ia só dizer ao Eduardo que a pessoa pode escrever tudo o que quer e deixar sempre alguma abertura, não é? E então, eu, no fim, o melhor é dizer isto, eu costumava pôr, e ainda quando quero pôr, é isto ou algo melhor. O universo, nós somos muito limitados, em comparação com o universo, né? E há coisas que podemos receber que ainda são melhores do que aquelas que pensávamos. Portanto, é bom. E outra coisa que eu queria dizer era, nesse processo de visualizar, também se estamos no querer, estamos a partir de uma falta, não é? Estou a dizer ao universo que não tenho, eu quero isto, é porque não tenho. Ao passo que se estivermos no sentir, ou como o Eckhart estava a dizer, nós estamos a partir do princípio que já temos. E, portanto, vamos atrair mais daquilo que já temos. Não era só isso. Exatamente, concordo. Portanto, a Cibel está a dizer, pergunta o sentir a sensação real de vivenciar o que se esteja a realizar no processo de manifestação seria o mais importante para materializar do que apenas a visualização. Sim, a visualização é apenas uma ferramenta, porque existem muitas maneiras de lá chegar. Sim, o sentir, sem dúvida, é o mais importante. E há pessoas, acho que até falámos disso a semana passada também, que são mais visuais, há pessoas que são mais sensoriais, há pessoas que mais através do olfato, é tudo sobre sentir a sensação, e isso pode ser também feito através, como o Eduardo falou, através do scripting, tanto da escrita, do escrever. Existe muito, há pessoas que gostam de fazer afirmações, depende de afirmações, às vezes pode fazer uma certa resistência de uma pessoa a afirmar uma coisa que não está a sentir, mas com prática há pessoas que funcionam muito bem fazer afirmações, e isto tudo são ferramentas, e todas estas ferramentas, no meu ver, o propósito é tudo chegar, o sentir que é, seja a pessoa está... Vamos usar aqui o caso do sucesso. Estou a dizer, o sucesso é muito vago, porque o sucesso é completamente diferente para muitas pessoas, e o que a pessoa, pronto, isto é só um exemplo. Se a pessoa quiser afirmar, eu sou sucesso, eu tenho isto, sou isto, sou aquilo, tenho este emprego, o que for o sucesso para essa pessoa. A pessoa pode estar a fazer afirmações repetidamente, e essas afirmações pode fazer a pessoa estar a sentir e a vibrar naquela altura. E há pessoas que irão atingir isso melhor a fazer uma meditação, a fazer as visualizações, a sentir tudo a acontecer naquele momento. Há outra pessoa que, como o Eduardo estava, está ali a escrever, e ao estar a escrever está a sentir aquelas sensações. Então tudo isto está a trazer, tanto a emoção e tanto a sensação, que estava a ver qual era o termo que tinha-se referido, a sensação assim. Sem dúvida, a sensação é o mais importante, não é apenas só o visualizar. O visualizar é um modo de chegar à sensação. Elizabeth. Então, ativei. É algo assim tão, como é que eu vou dizer, tão mágico essa questão de quando você consegue entender que tudo está na gente, né? Então, nos remetendo ali ao vídeo que a gente acabou de assistir, teve algumas falas assim, quando ele diz, né? A presença está em você, a plenitude está em você.
E aí, quando ele diz assim, ó, a perceber a nossa identidade de presença. Então, eu penso assim, até por experiência própria, né? Com os meus 57 anos, foi um processo de evolução. Eu acho que eu comecei a me despertar para isso quando eu tinha meus 30 e poucos anos, e desde lá eu venho fazendo esse caminho do autoconhecimento. E eu me emociono aqui agora porque, assim, ó, eu hoje consigo sentir essa leveza. Eu consigo entender que a realização está dentro de mim. Então, assim, isso me dá uma paz tão grande, e eu tenho vontade de ajudar as pessoas a conseguir conquistar esse estado também. E muitas vezes elas não querem. Então, o que eu também tenho aprendido? A respeitar o processo delas. De repente, até as pessoas no entorno da gente, tu pensa assim, vou fazer um banho de rosas, porque vai dar uma aliviada, vai ajudar. E tu propõe para aquela pessoa, ela olha e diz assim, isso faz sentido para ti, para mim não faz. Então, assim, eu passei por um processo da dor também, de querer levar e a pessoa não compreender, mas também agora o processo da aceitação, que vai chegar o tempo dela. Se chegar, ok, se não chegar, são as escolhas que ela faz. Mas, assim, eu preciso compartilhar aqui com esse grupo, que eu estou muito feliz de estar aqui acompanhando essa discussão, porque ela só está, assim, fazendo com que eu consiga despertar ainda mais dentro de mim essa importância de estar conectada comigo. Então, um pequeno exemplo, eu ia tomar um café com uma amiga hoje à tarde, ela ligou que aconteceu um imprevisto. Eu pensei assim, eu vou tomar um café comigo mesma. Ela não pôde, mas eu irei comigo. Cara, foi tão gostoso. Ainda cheguei a tempo, né, Sandra? Consegui chegar. Então, assim, são coisinhas práticas que a gente vai sentindo e aprendendo a nos respeitar. E, assim, ó, eu acho que o que eu estou vivendo aqui é um presente do universo. Eu sempre li Deepak Chopra na educação dos meus filhos e hoje eu estou aqui, Patrícia, conversando contigo que está ali pertinho dele. O que é isso, gente? É magnífico, tá? É uma plenitude, é muito lindo. Muito, muito obrigada. E, às vezes, assim, eu tenho vontade de falar e eu não vou me omitir, tá? Eu vou falar porque eu acho assim, que é um partilhar que pode estar ajudando muitas pessoas, porque, às vezes, assim, tu escuta uma frasezinha de alguém, te dá um estalo de algo que tu já tinhas conhecido, mas tu conhecias, mas tu esqueceu, né? Então, precisa estar a pessoa dizendo, né? Ali é o que o nosso amigo agora acabou de compartilhar. Isso também, Eduardo, faz muita diferença, né? Eu sou arteterapeuta e a gente vê que a escrita ela tem uma relevância muito grande. Ela é terapêutica, a cursiva, né? Então, assim, são muitas coisas legais que a gente pode estar pensando, né, em nos aprimorar e, quando for possível, compartilhar com as pessoas que aceitam, né? Obrigada, tá, Paty? Obrigada, grupo. Não, obrigada. Maravilhoso estar aqui. E que bom, é isso mesmo, às vezes também, é isso, às vezes tens este conhecimento, esta informação e quer-se espalhar para outras pessoas, mas nem todas as pessoas ainda estão abertas ou estão, e às vezes a pessoa quer, mas isto iria-te ajudar, mas faz assim, e queres mesmo ajudar essa pessoa, mas a pessoa ainda não está e não se consegue, a pessoa tem que estar receptiva e por isso é que também acho importante termos estas chamadas, já que estamos aqui a falar, por isso é que eu disse, pode ser relativamente ao Eckhart Tolle, mas pode ser outros temas semelhantes, se quiserem falar também de outros autores, e portanto dentro do grupo tentamos manter ali mais para os capítulos, não para não gerar muita confusão, mas naquela aba mais geral também podem lá partilhar outras coisas se quiserem, e porque às vezes também existe essa, em toda a gente à nossa volta às vezes está aberto a estes tópicos, por isso é muito importante às vezes estas comunidades de pessoas em que podem sentir à vontade em partilhar e de falar e de comunicar e de perguntar e de ser com outras pessoas que também estão dentro, partilham, portanto, que estão no mesmo caminho. E é isso, é muito, não se consegue realmente forçar ninguém quando as pessoas não estão prontas, cada um ao seu tempo. Pode ser que seja para breve, pode ser que seja noutra vida, portanto, cada um a seu tempo. A Sandra tem uma... Eu ia só acrescentar que a Elizabeth, que ela me disse, fez-me lembrar
uma cena do Eckhart Tolle, no jeito dele, que toda a gente se desatou a rir, porque muita gente desperta ou entra neste caminho por causa do sofrimento, não é? E o que ele está a tentar fazer é que as pessoas despertem para não terem que passar pelo sofrimento. E então, mas há pessoas que realmente cada um está no seu estado de consciência, nós não podemos fazer nada, cada um tem o seu caminho. Há pessoas que compram um livro, O Poder de Agora, e dizem que têm um livro na mesinha de cabeceira durante anos, não conseguem ler, pronto, abriram, fecharam, não conseguiram. E ele diz, no jeito dele, as pessoas que não estão prontas agora simplesmente vão ter que sofrer mais um bocado. Sim, Mas ele diz já ouvi isso. elas vão ter que sofrer mais um bocado e depois já vão estar prontas. Não se preocupem. Mas claro que era melhor não terem que sofrer, não é? Ele diz isso, temos um curso com ele onde ele refere isso assim, daqui a um tempo depois sofrerem mais um pouco, já vão voltar aqui. Já assim. Elizabeth, partindo da fala que você, quando você falou, eu queria ajudar, mas a pessoa não quer. Aí, eu pensando, a gente já deve ter passado por isso também, outras pessoas terem tentado ajudar a gente. E a gente não estava preparado na época. Porque agora é como se eu tivesse um para-raio. Não, para-raio repele, né? Não, para-raio atrai, mas não dá problema. Sim. Tá vindo tanta coisa boa neste sentido de presença, das pessoas me valorizarem por eu me valorizar, das pessoas verem como eu estou olhando tudo por eu olhar de uma outra forma, que está simplesmente incrível. Então, às vezes tem às vezes não, com certeza a gente passou por isso. Me veio uma situação da minha irmã, que não veio o caso agora, mas dela já ter me oferecido ajuda aí, não, agora não. Sofri um pouco, não, sofri bastante. Passei por um período de perrengue. Mas agora eu estou no momento aproveitando. Então, é muito bom você querer ajudar, mas você respeitar. E quando você respeita o outro, você está se respeitando mais ainda, né? Então, tá maravilhoso esse grupo. Eu estou amando a cada dia. Obrigada, Josi. Sem dúvida, e acho também o que a Elizabeth disse também de ir tomar o café sozinha é assim tão importante, porque quando se está bem com nós próprios não é preciso nada externo, exterior, a pessoa até precisa às vezes desses tempos para se estar só e desfrutar da própria companhia também, e acho que isso também mostra quando uma pessoa começa a crescer mais e que sente que é suficiente e que não é preciso nada externo. Isso também faz parte de estar em presença. Então acho fantástico, acho muito, muito, muito bom. Estava só a ver aqui, não perco nenhum dos comentários. Obrigada, André. André está a ter que comentar aqui com vocês, aprendendo muito. Exato, muito bom. Não sei se entretanto alguém quer partilhar mais alguma coisa, pode ser relativamente ao que estávamos a falar agora ou algo que queiram partilhar, algum insight que possa ter ou não a ver com o livro, que possa ter ou não a ver com o estado de presença. Se entretanto durante a semana tiverem assim, algo que, olha, isto vem-me esta ideia, vou partilhar com o grupo na próxima semana. Escrevam, guardam, porque às vezes a gente tem aquelas coisas que surgem e depois desaparecem e depois chega aqui naquela altura, tinha aquilo para dizer, agora já não me lembro o que é. Então usem este espaço para estar aqui noutras pessoas que, como estávamos a dizer, que também estão neste caminho, que também vão entender melhor o que é que estão a passar. Claro, todas as pessoas estão em estados diferentes de consciência, mas só o facto de estarem aqui e esta abertura e estar cada um de nós a fazer este trabalho de autoconhecimento é maravilhoso. Então usem não só aqui estes lives, mas usem também o grupo, e sei que há muitas pessoas também que não gostam de estar nos lives, que não se sentem confortáveis, mas que depois também gostam de assistir às gravações, mas tanto apesar de ficar gravado, supostamente, a semana passada infelizmente não ficou, fica só ali dentro do grupo, não, portanto isto não fica no YouTube, mas fica como só
só ativo através do link, então não está lá em aberto, fiquem à vontade de partilhar, que é mesmo só para quem está ali dentro do grupo. Só quis acrescentar isto, em caso as pessoas se sentirem assim, mas não se sentem confortáveis com a partilha. Entretanto, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, e mesmo assim já estamos aqui há 1h15, não sei se despedimos aqui, continuamos para a semana, ou se ainda alguém quiser dizer mais alguma coisa. Não? Então tenham uma excelente noite, excelente tarde ainda, para quem está no Brasil, ainda cedinho aí para vocês, aproveitem o resto do dia e boa noite para quem aqui está em Portugal e vamos continuando na próxima semana, no próximo live também, live no Zoom e também através do grupo. A ver se não tenho nenhuma pergunta. Obrigada. Portanto, com relação ao ainda tenho certa dificuldade com agora. É por isso é que aqui estamos. E sim, vamos continuar com o livro também e ao longo tanto dos capítulos também vamos aprofundando também mais o conhecimento e vamos todos aprendendo um pouco e portanto vamos fazendo partilhas. Talvez seria interessante, porque às vezes não surgem só assim algo específico, como eu já me percebi através dos últimos 2 lives, logo também como o grupinho está aqui pequenino, de pessoas que não têm logo assim nada imediato para dizer relativamente ao capítulo ou ao livro, então talvez seja interessante, eu posso tanto semanalmente fazermos, portanto, quando a Sandra tiver disponibilidade, claro, ir fazendo a meditação, e também se calhar ter assim um tópico semanal que podemos falar assim sobre um tópico específico, porque acho que assim facilita um pouco mais a conversa, porque se deixamos só em aberto em relação ao livro fica assim um pouco mais perdido. Ok, então fazemos assim. Muito obrigada a todos, boa tarde, boa noite e até para a semana. Beijinho. Boa noite, gente.